Israel não para de atacar. Após uma série de operações militares intensas, Israel eliminou um terrorista de alto escalão do Hezbollah em Damasco. A guerra na região só aumenta, e cada movimento estratégico traz consequências gigantescas. Quer entender o que está por trás desses ataques e como isso afeta o futuro da segurança mundial? Inscreva-se agora e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. Os ataques aéreos realizados pela IDF, Forças de Defesa de Israel, contra líderes do Hezbollah em Damasco são exemplos claros da precisão e eficácia da estratégia militar israelense. Utilizando aeronaves de última geração e armamento de precisão, Israel tem demonstrado, de maneira contundente, como um ataque bem coordenado pode desestruturar uma rede terrorista de forma quase cirúrgica. A eliminação de um alto comandante do Hezbollah, que coordenava atividades de ataque a Israel, é um reflexo de um planejamento meticuloso e de uma execução impecável. Não se trata apenas de destruir alvos, mas de enfraquecer a infraestrutura de combate do inimigo de maneira rápida e eficiente. Essa estratégia de ataques aéreos não é novidade, mas sempre que uma operação como essa ocorre, a repercussão é imediata. O uso de drones, mísseis e outros sistemas de precisão da IDF garante que os alvos sejam atingidos com o mínimo de danos colaterais, o que é crucial em uma zona de guerra como Damasco. A importância de ações tão específicas vai além da neutralização de terroristas. É uma forma de enviar uma mensagem forte de dissuasão. Quem é pego em um ataque aéreo como esse, dificilmente terá a chance de retaliar, e a capacidade de reação do grupo inimigo é diminuída consideravelmente. A decisão de Israel de manter esse tipo de operação ativa está diretamente ligada à sua política de defesa preventiva. A IDF acredita que, ao atingir líderes de organizações terroristas de forma decisiva, pode evitar futuros ataques contra civis israelenses e evitar o fortalecimento das facções inimigas. Em outras palavras, um ataque como esse não é apenas uma represália, mas uma forma de garantir segurança a longo prazo para a população. Mas, como tudo na guerra, esse tipo de ação não é isenta de riscos. Enquanto um ataque bem-sucedido pode quebrar uma linha de comando, ele também pode gerar novas tensões. A situação política em Damasco e a crescente influência do Hezbollah podem dar pistas sobre o que está por vir. A guerra na Síria e os conflitos em Gaza têm sido duas das frentes de batalha mais intensas para Israel nos últimos anos. Nos últimos meses, a tensão entre as forças israelenses e grupos terroristas, como o Hezbollah e o Hamas, intensificou-se, com ataques aéreos e confrontos diretos. Em Gaza, as forças de Israel estão frequentemente enfrentando ataques de foguetes e infiltrações de militantes armados, enquanto a Síria, com sua situação política já instável, continua a ser uma plataforma estratégica para muitas dessas facções, incluindo o Hezbollah. A mistura de tensões entre essas duas regiões tem tornado a segurança de Israel um jogo de xadrez complexo e volátil. A guerra em Gaza, especialmente, tem sido um ponto crítico para as operações militares israelenses. Em uma região densamente povoada e com um terreno complicado, os ataques muitas vezes envolvem confrontos próximos e arriscados. O Hamas, com seu vasto arsenal de foguetes e sua rede de túneis subterrâneos, representa uma ameaça constante. E Israel tem usado tecnologia de ponta, como o sistema de defesa Iron Dome, para interceptar muitos dos ataques. Mas a guerra, como qualquer outro conflito armado, exige mais do que apenas tecnologia. Exige táticas, coordenação e uma capacidade de adaptação a mudanças rápidas, como vimos em diversas escaladas de violência. Enquanto isso, na Síria, o conflito também tem refletido as complexidades de uma guerra multifacetada. A presença de grupos terroristas, militantes iranianos e o envolvimento direto de forças russas criam uma situação ainda mais difícil para Israel. A linha de batalha, que já se estende por muitos anos, continua a ameaçar a estabilidade de todo o Oriente Médio. As forças israelenses, muitas vezes, realizam ataques estratégicos contra alvos iranianos e do Hezbollah, visando interromper transferências de armas para essas facções. Cada um desses confrontos é um reflexo do quão volátil e imprevisível a situação pode se tornar, e como Israel precisa estar sempre à frente para garantir sua segurança. Os exercícios militares realizados pela Rússia no Mediterrâneo têm atraído cada vez mais a atenção internacional, principalmente devido ao seu impacto nas tensões militares em toda a região. A presença russa tem sido uma constante no cenário da guerra síria,
E essas simulações de ataques com mísseis avançados não são apenas demonstrações de força, mas também de estratégias geopolíticas. A Rússia, com sua vasta experiência em operações militares, usa esses exercícios para enviar uma mensagem clara de que está pronta para defender seus interesses na região e manter sua influência sobre o regime de Bashar al-Assad. Isso coloca Israel em uma posição delicada, já que o fortalecimento da presença russa no Mediterrâneo e no Oriente Médio cria um equilíbrio de forças a ser monitorado de perto. Esses exercícios militares não são realizados apenas para testar armamentos, mas também para mostrar o poderio de um aliado-chave de Assad e da República Islâmica do Irã. Para Israel, a presença russa, aliada ao regime sírio e ao Hezbollah, representa um risco significativo para sua segurança nacional. No entanto, é importante ressaltar que a Rússia também tem demonstrado um cuidado em evitar confrontos diretos com Israel, permitindo que o Estado judeu conduza suas operações contra o Hezbollah e o Irã na Síria. Isso mostra uma complexidade no relacionamento entre as potências, onde, apesar da proximidade de ambos os lados com facções opostas, há uma cautela implícita para não escalar um conflito direto. O impacto desses exercícios vai além das fronteiras da Síria. Eles influenciam não só o equilíbrio de poder na região, mas também as estratégias de defesa de países como Israel. Por exemplo, os exercícios com mísseis avançados demonstram a capacidade russa de intervir rapidamente em caso de necessidade, o que pode afetar a liberdade de ação militar de Israel no teatro sírio. As forças israelenses, por sua vez, precisam estar sempre preparadas para lidar com a possibilidade de novos avanços militares russos ou de alianças que possam colocar em risco sua segurança. A questão é, como Israel pode adaptar suas estratégias frente a essa nova dinâmica de poder no Mediterrâneo? E o que a Rússia realmente deseja alcançar com esses exercícios? Essas questões continuam a ser discutidas em círculos diplomáticos, mas para Israel, a atenção e a vigilância contínua são essenciais. O Hezbollah, grupo terrorista baseado no Líbano, tem sido uma peça fundamental no xadrez geopolítico do Oriente Médio, com sua atuação frequentemente em colaboração estreita com o regime de Bashar al-Assad na Síria e o governo iraniano. O envolvimento do Irã com o Hezbollah não se limita apenas ao apoio logístico ou financeiro. A transferência de armas avançadas e treinamento de combatentes tem sido uma tática constante utilizada pelo Irã para fortalecer o Hezbollah, com o objetivo de criar uma linha de defesa contra Israel, além de exercer influência na região. Para Israel, essa aliança representa uma ameaça direta à sua segurança, já que o Hezbollah possui uma vasta rede de militantes e uma quantidade significativa de foguetes e mísseis de longo alcance. O fluxo de armas para o Hezbollah tem sido monitorado de perto por Israel, que, em várias ocasiões, atacou instalações militares na Síria, onde o Irã estaria transferindo armamentos e tecnologias militares para seus aliados. Através de operações aéreas precisas, Israel tenta interromper esse fornecimento de armas, buscando evitar que o Hezbollah se reforce ainda mais com armamentos capazes de atingir cidades israelenses. No entanto, as linhas entre a atuação do Irã, do Hezbollah e do regime sírio tornam-se cada vez mais borradas. Isso significa que cada ação de Israel pode, por vezes, envolver confrontos diretos não apenas com o Hezbollah, mas também com os interesses iranianos e com as forças de Assad, ampliando ainda mais a complexidade da guerra. Enquanto o Hezbollah continua a operar no Líbano e em partes da Síria, seu papel como um braço militar do Irã só cresce, com o objetivo de desafiar a presença de Israel na região. O Irã, por sua vez, vê no Hezbollah uma ferramenta estratégica crucial para expandir sua influência no Levante, especialmente frente ao isolamento internacional que enfrenta. Em resposta, Israel tem adotado uma postura de defesa ofensiva, atacando proativamente as infraestruturas do Hezbollah e cortando suas rotas de suprimentos. Mas esse confronto contínuo também acende questões importantes. Até onde Israel pode ir em suas ações preventivas, e qual será o custo de enfrentar uma força tão bem equipada e aliada ao Irã? A resposta a essas perguntas terá implicações diretas na estabilidade da região e na segurança israelense. Após 14 meses de fechamento devido à escalada de tensões e ao impacto da guerra, Israel finalmente reabriu seus parques e reservas naturais no norte do país. Esse evento é simbólico não apenas para o setor turístico, mas também para o povo israelense, que vê na reabertura desses espaços um sinal de recuperação e de volta à normalidade. Para muitos,
o acesso a essas áreas representa mais do que uma simples atividade recreativa. É uma afirmação da resiliência de uma nação que, apesar das constantes ameaças de guerra e ataques, mantém seu espírito e sua qualidade de vida. Para Israel, garantir que seus cidadãos possam desfrutar desses ambientes naturais é uma mensagem clara de que, mesmo em tempos difíceis, o país não deixa de lado suas raízes e seus valores. A reabertura de parques no norte de Israel tem um impacto direto na economia local. Com muitos desses parques localizados em regiões montanhosas ou perto da fronteira com a Síria, o turismo é uma das principais fontes de renda para as comunidades próximas. Além disso, a natureza dessas áreas, com suas paisagens deslumbrantes e biodiversidade única, também contribui para o fortalecimento da identidade cultural israelense. O isolamento imposto pela guerra e pela pandemia de Covid-19 teve um efeito profundo em muitas famílias, e esse retorno ao ar livre é visto por muitos como um primeiro passo importante para a recuperação emocional. Para os israelenses, essas áreas de lazer representam a continuidade da vida, apesar dos desafios geopolíticos que continuam a afetar o país. No entanto, a reabertura desses parques também é um reflexo da melhoria da situação de segurança no norte de Israel, especialmente na região das colinas de Golã. À medida que a situação política e militar se estabiliza, o governo israelense pode se dar ao luxo de restabelecer a acessibilidade a áreas antes fechadas por precaução. Isso indica que, mesmo com a guerra ainda sendo uma realidade constante, Israel consegue administrar e mitigar os riscos, permitindo que a população recupere um senso de normalidade. Para os turistas estrangeiros, isso é mais um incentivo para visitar o país e apoiar uma das indústrias mais importantes de Israel. Embora a segurança nunca seja garantida em uma região tão volátil, a reabertura desses espaços naturais envia uma mensagem clara sobre a capacidade de Israel de continuar prosperando, mesmo diante das adversidades. A guerra não dá trégua, e Israel segue mostrando sua força. O que você acha dos últimos ataques? A situação no Oriente Médio está esquentando e precisamos entender o que está em jogo. Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e ative as notificações para não perder nenhuma atualização sobre essa guerra que pode mudar tudo.